Paz, Senhor, a todos. Paz seja com todos. Muito legal ouvirmos essa canção. Fala sobre um caminho, né? E a gente aprende com o apóstolo Paulo, né? Quando ele fala sobre o amor ali na Epístola aos Coríntios. E a gente vê ele comparando o amor e comparando muitos dons, a questão dos dons ali em Corinto, que era uma questão polêmica, né? Houve uma dificuldade e aí ele apresenta um caminho, né? O caminho do amor, né? Viver nesse mundo de uma maneira diferente, de uma maneira que Jesus ensinou, né? Com uma amabilidade, com os olhos em Deus, com os olhos em Cristo. E aí na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 8, tem um texto que as pessoas conhecem bem, mas o foco ele é um pouco distorcido, porque a mensagem é traduzida assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, porque quem ama cumpre a lei, não matarás, não adulterarás, e é citado ali os mandamentos, né, do decálogo, né, dos 10 mandamentos. E aí as pessoas elas já pegam para si uma ordenança de que não é para dever nada para ninguém e pronto. Mas na verdade o ensino ali não é sobre não dever nada a ninguém. O ensino é: vocês devem amar, vocês devem o amor. E esse dever não é uma dívida financeira, né? Que as pessoas normalmente pegam esse texto, tiram do contexto e transformam num ensinamento financeiro. Na verdade, ali do grego, o termo original é ofelos, né? Deriva de ofelos, que é uma obrigação moral. Então você não tem obrigação moral com ninguém a não ser amar. Porque quem ama, cumpre a lei. Também. Quem ama, cumpre a lei. E Jesus disse, né? Para amar a Deus acima de todas as coisas, né? É o Shema, de Deuteronômio 6,4. E o próximo como a nós mesmos, que toda a lei se resume nisso. Então quando Paulo fala vocês têm que amar, ele é muito coerente com o texto de Coríntios, quando ele fala que o caminho mais excelente é o caminho do amor. E nós precisamos aprender esse caminho com os olhos em Deus, com os olhos em Cristo, né? Olhando também para o próximo, seguir por esse caminho do amor. Amém. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de nós estarmos juntos, termos comunhão, podermos falar das tuas coisas, da tua palavra, aprendermos juntos, testemunharmos a verdade. Pai, eu te agradeço por cada pessoa conectada, cada pessoa que vai assistir a gravação. Pedimos tua presença gloriosa, poderosa, tua presença que nos transforma, tua presença que nos incomoda, Senhor, para nós, Deus, sermos pessoas melhores, mais amáveis, pessoas mais dedicadas a Ti, ao Teu reino, ao próximo. Ai, Senhor, interagirmos com as pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor. Ai, nos ali, Deus querido, e fazermos a Tua, Pai, ordenança do ID, Senhor, de nós pregarmos, Senhor, que essa palavra chegue, Senhor, de uma palavra, Senhor, de direcionamento, que nós possamos, Deus, Pai, não ficarmos um fechados, reclusos, mas que possamos expandir o Teu reino, Senhor. Então eu te peço, Senhor, faça parte desse Senhor, momento, aqui, Senhor. Nos capacita para Senhor, isso, no lar Senhor. de cada um que Visita-nos está nessa participando noite, dessa visita também, live, Espírito, cada pessoa, pessoas, nossos Pai, que nós pastores, possamos sentir, nossos irmãos Senhor, da o Teu Recon, poder, Senhor, nos amigos, aperfeiçoar, conhecidos Pai. que possam Em nome estar, de Jesus, Senhor, Deus. conosco Cuida de nesse nós, momento Pai. especial, Cuida de cada um dos Deus. nossos queridos, Ministra Senhor. os teus filhos, Dirige essa ministra reunião, dirige esse cada culto um dos e teus recebe filhos, todo o Senhor, louvor, em nome de toda a adoração Jesus. nessa noite, Pai. Glória a Deus. Amém, Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Enche as nossas vidas, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar.
homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Aleluia. Derrama sua vida, o teu Espírito sobre nós. Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Senhor, nós queremos ter um encontro especial contigo, Pai. Então te peço, Senhor, abre os céus, Senhor, para nós te vermos, Senhor. Que nós possamos ter revelação, possamos ter Deus, manifestação do seu sobrenatural, do seu poder, Senhor. Possamos conhecer o Senhor melhor, possamos experimentar, oh Pai querido, uma comunhão mais íntima, mais poderosa, que nos transforme, que nos dê poder, que nos dê autoridade, que nos dê, Senhor, autonomia para a gente, Deus querido, fazer que venha a tua glória, a tua presença, o teu ensino, a cultura do céu, a presença do excelentíssimo, excelso Deus. Que as tuas palavras, Senhor, venha entrar dentro de nós e separar, Senhor, juntas e medulas. Sim, tu vai mais profundo no nosso ser, nos ensinando, nos transformando.
aonde nós nos colocarmos as nossas purificando, mãos, Senhor, nos e nós santificando, possamos nos testemunhar um levando grande para milagre cada de vez transformação, mais perto de de poder de Deus, de nos cura enchendo cada vez maravilhosa, mais Senhor, de dos profecia céus, verdadeira, da glória, profecia que do transforma, Santíssimo, que denuncia o da pecado, presença do que Eterno. denuncia, Deus, a Oh, condenação Rebaralamasure, eterna, que anuncia o teu reino, a tua Cantalamanaia. justiça. Oh, Senhor, Pai, se que revela, seja hoje, seja agora, vem fortalecer a tua igreja, vem fortalecer as famílias, vem fortalecer aquele que se sente fraco e que precisa se achegar a ti, Senhor. Que seja um tempo de muitos se achegarem a ti, que seja um tempo de conversão, de transformação de mentalidade pelo poder da tua palavra. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que as sementes lançadas gerem salvação. Oh, Senhor, 30, 60, 90 por um, Senhor, que nós possamos ver o céu descer e vidas serem impactadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias a Deus. Que os nossos olhos possam te ver, Senhor. Aleluias, aleluias. Abre os nossos olhos para nós te vermos, Senhor. Eu vi o Senhor Sentado no alto e sublime trono. Aleluias. E a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. em toda a terra. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Em toda a terra. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e no calor do fogo moldar o ser pelo poder de suas mãos. Oh, ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Te exaltamos, Aleluia, Deus. Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Deus é maravilhoso. E é isso que a gente experiencia nessa nossa liturgia, né? Nós queremos cantar junto com os anjos,
queremos que os nossos olhos vejam o Senhor, como na visão ali de Isaías, como na ascensão de João, na ascensão de Paulo. Todos eles que viram o Senhor, nós queremos ver também, amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite, a paz seja com todos. Nós vamos para o momento da palavra agora. Então, se você puder, envie essa live, o convite dessa live para os seus amigos, para suas amigas, para os seus contatos do Instagram. E vamos compartilhar juntos, dessa palavra preciosa de Deus que nos encoraja, nos fortalece, nos transforma, nos leva cada dia mais para perto do Senhor, nos traz conhecimento, abre os nossos olhos. E nós vamos ler, nós vamos dar uma meditada hoje no livro de Juízes, no capítulo 6. A gente vai falar um pouquinho sobre Gideão e sobre o que o povo de Israel estava passando naquele momento. Vamos lá. Juízes 6, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 16. E começa assim, irmãos. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também povos do Oriente, subiam contra ele, contra Israel. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr e a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, meu Senhor, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém, glória a Deus. Eu quero começar
falando, né, sobre os midianitas. Porque os midianitas, irmãos, eles são descendentes de Midian, e Midian é um dos filhos de Abraão com uma concubina dele, Queturi, se eu não me engano. Então a gente já começa a ver que lá, né, do início de tudo, do início de Israel, do início de Ismael, vamos dizer assim também, que são os povos ali árabes, no início da família de Abraão, a gente já vê ali que essa família não é uma família perfeita, porque dos filhos de Abraão houve muitas divisões e um filho se levantou contra outro filho, e isso se arrastou por décadas e décadas e milênios e chegou até os dias de hoje. Então a gente vê da mesma descendência um se levantando contra outro, e Midian, né, filho descendente ali de Abraão com a sua concubina, oprimindo, se levantando contra Israel, o filho da promessa. Então eu já quero começar a dizer para você que não é só a sua família que tem problemas, não é só a sua família que tem dificuldades, que às vezes tem briga, tem confusão, tem divisão. Abraão, nosso pai na fé, né, passou por isso. E um homem de Deus, e talvez, né, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, e você pensa, Senhor, por que tudo está acontecendo com a minha família? Por que confusões no meio da minha família? Por que situações estranhas no meio da minha família? Não se desmereça por isso, não se sinta abandonado por Deus por isso, porque isso pode acontecer com todas as famílias, e o importante é você continuar sendo fiel ao Senhor e fazendo a sua parte e crendo no Senhor, e continue mostrando Jesus, né, através das suas atitudes, através do seu comportamento. Continue orando, porque Deus está no controle de tudo, e Deus tem bênção e salvação sim para a sua família, em nome de Jesus. Mas é muito interessante, a gente aprende muito com essa história de Gideão. A gente pode assim fazer um estudo que duraria dias, porque são muitas coisas que Deus vai nos ensinando através daquela situação de Israel, através da vida de Gideão. E o que acontecia é que a Bíblia começa falando que os filhos de Israel, eles agiram mal diante do Senhor. Então o Senhor entregou eles aos midianitas. E os midianitas, os amalequitas e outros povos ali ao redor da nação de Israel, aquelas nações subjugaram Israel. Então Israel não conseguia prosperar, Israel mal conseguia se alimentar, Israel não conseguia seguir em frente, não conseguia construir, porque tudo que eles faziam, os midianitas, os amalequitas, os povos ali ao redor deles subiam para destruir tudo, para matar os animais, para destruir as plantações. Diz que eles subiam como se eles fossem gafanhotos, porque eram muitos, realmente eram muitos. Quando eles viam que Israel estava tentando se levantar, eles iam lá e passavam uma rasteira, e a situação de Israel ficou muito difícil, né? A situação, a Bíblia aqui, nessa versão que eu estou lendo, Almeida, Revista e Atualizada, fala que Israel ficou debilitado, né? Como se Israel tivesse ficado doente, como se Israel não conseguisse assim mais se erguer. Chegou a um ponto que não tinha mais o que fazer. Então eles clamaram ao Senhor, e o nosso Deus, Ele é aquele que não despreza um verdadeiro clamor. O Senhor é o Deus que não despreza um verdadeiro pedido de socorro. Amém, Senhor.
Então o Senhor foi e enviou um profeta. E o profeta relembrou ao povo, né, tudo que Deus já tinha feito. Olha, eu livrei vocês do Egito, eu livrei vocês no deserto. E com aquilo, Deus estava querendo dizer para o povo que a situação que eles estavam vivendo, apesar de Deus os terem entregado naquela situação, não era a vontade de Deus. Mas uma forma, sim, daquele povo em algum momento despertar e verem que o quanto eles necessitavam do Senhor, que os amava tanto. Em algum momento eles entraram em idolatria, menosprezaram o Senhor, que fez tanto por eles, que os amavam tanto. Então, essa entrega do Senhor de Israel aos seus inimigos foi uma forma de Deus trazer novamente o coração daquele povo para ele. Então, assim que Deus enviou o profeta, o Senhor foi até Gideão, que era um homem da tribo de Manassés, né? A menor família, provavelmente ele era o mais jovem daquela família. E fala que um anjo do Senhor foi ali em Ofra e que tinha uma árvore. É muito linda essa história. E o anjo do Senhor sentou embaixo daquela árvore e começou a conversar com Gideão. E Gideão, ele estava trabalhando, né? Ele estava ali trabalhando num lagar, mas ele estava malhando trigo. E o lagar, na verdade, é onde você faz o suco da uva, né? Onde você pisa a uva. Mas ele estava ali estrategicamente trabalhando, fazendo uma outra coisa, né? Preparando o trigo, provavelmente para fazer o pão para ele e para sua família. Pelo que a gente lê da palavra, ele estava tentando sobreviver. E ele estava ali no lagar, estrategicamente preparando o trigo. Ele estava fazendo isso para que ele não fosse visto por nenhum midianita que viesse ali roubá-lo, paralisá-lo daquela situação, às vezes até matá-lo, porque eles estavam assim no seu limite como nação, Israel. Então nós vemos que o anjo do Senhor começou a conversar com ele. E quando o anjo do Senhor começou a conversar com ele, o anjo falou que ele era um homem valente para o Senhor, né? Deixa eu achar aqui para vocês. O anjo disse assim: o Senhor é contigo, homem valente. Mas o Gideão, ele estava bem desiludido. Daí ele disse: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E muitas vezes essa é a nossa questão diante de Deus. E você vê como os homens da Bíblia, né, eles são tão parecidos conosco. Eu acho que é Tiago que fala sobre Elias. Eu não lembro quem é. Eu não sei se é Judas ou Tiago, que diz que Elias, ele era um homem como nós, e que orou, e que Deus operou através da oração dele. E nós vemos também em Gideão uma pessoa muito parecida conosco, quando está passando por um momento difícil, quando está passando por uma situação desesperadora, vamos dizer assim, porque eles estavam sobrevivendo, mas eles já estavam debilitados, eles já não aguentavam mais aquela situação. E foi o que Gideão falou para aquele anjo, colocou diante do Senhor: se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso? Né? Por que está acontecendo tudo isso? E continuando diz assim:
E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? O Senhor não nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E é aí que ele fala, né? O Senhor está me escolhendo para fazer isso? Eu sou muito pequeno. Eu não sou capaz. Mas o Senhor fala: eu estou te enviando. Eu estou te capacitando, né? E nós vemos no decorrer da passagem, né? Da onde está descrevendo a história de Gideão, que Deus o levantou para liderar um exército de 300 homens para vencer o exército de gafanhotos, né? De tantas pessoas que pareciam assim, gafanhotos, pessoas incontáveis. O Senhor usou Gideão para vencer um exército enorme, somente Gideão, 300 homens na força do Senhor. E o que nós aprendemos, né, com esse período da história de Israel, o que nós aprendemos com a vida de Gideão? Em primeiro lugar, não aceite estar subjugado, não aceite não conseguir prosperar, não aceite não conseguir seguir avante, não aceite ter a sua vida paralisada. Sabe como você não aceita essa situação? Indo até o altar do Senhor em oração e buscando ouvir o que Ele tem a dizer para você. O que Deus tinha a dizer ao povo de Israel era: olha, vocês pecaram contra mim, né? Volte-se para mim, volte-se ao Senhor, volte-se eu ao Senhor, porque muitas vezes a nossa situação de estarmos paralisados, subjugados, pode ser sim a consequência de más escolhas, pode ser sim a escolha de pecar contra o Senhor, de deixar Deus de lado e colocar no altar, no lugar de Deus, outras pessoas, outras coisas, um trabalho, alguma outra situação, alguma outra proposta, um relacionamento. Volte-se ao Senhor, se arrependa dos seus pecados e das suas más escolhas. Talvez você não cometeu nenhum pecado que te levasse a viver, né, de forma que viesse a te prejudicar o seu crescimento, a sua caminhada. Mas você vem se sentindo assim. Você vem sentindo que toda vez que você tenta se levantar, algo vem e te traz uma rasteira. Toda vez que você tenta fazer algo, desenvolver um projeto, né, seguir com os seus sonhos, algo vem e te passa uma rasteira. Vamos aprender com o povo de Israel. Vamos até ao altar do Senhor e vamos buscar ouvir o que Deus tem para falar conosco. Amém. E nós vimos também em Gideão que mesmo debilitado, mesmo talvez desesperançados, porque quando ele fala ali com o anjo do Senhor, ele parece para nós estar desesperançado. Ele fala: Deus, por que tudo isso está acontecendo comigo? E talvez você esteja dizendo isso para o Senhor: Deus, eu não estou acreditando que eu estou passando por isso. Deus, eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso. E nós vemos que o Senhor encontrou naquele homem valentia. O Senhor olhou para dentro dele
e viu algo que ele mesmo não via, porque mais pra frente no texto a gente vê ele falando, né? Eu sou pequeno, minha família é pequena, como que o Senhor quer me usar? Que valentia, que qualidade é essa que o Senhor tem em mim, né? Vê em mim. E realmente muitas vezes a gente não consegue enxergar as nossas qualidades, as nossas capacitações, porque a gente se sente tão perdedora, a gente se sente tão incapaz, que a gente não consegue ver algo que seja uma ferramenta, uma qualidade que nos ajude a vencer um momento difícil. Mas Deus dos céus, Ele olhou para Gideão e Ele olha para cada um de nós e Ele enxerga as nossas qualidades, que são ferramentas, características, capacitações do próprio Deus para nós darmos continuidade na nossa vida e vencermos. E vencermos. Talvez você se sinta tão pequeno, tão incapaz, tão debilitado, tão desesperançoso. Eu quero te dizer, Deus está falando com você. E assim como o Senhor falou com ele, vai, porque eu vou te usar para libertar essa nação. O Senhor te diz, vai, continue trabalhando, continue buscando, continue nessa caminhada, não desfaleça, não entregue os pontos, porque Deus vai vir, vai ter um encontro com você e vai te fazer vencedor e vai te fazer levar a vitória para muitos. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai declarar uma palavra, uma ordem ao teu respeito que te fará um grande vencedor, e você vai ver a mão do Senhor te capacitando. Porque não se vence milhares e milhares e milhares com apenas 300 homens. 301 homens, vamos dizer assim. Mas Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida. É como Jesus fala que das pedras, né? Ele suscita. Ele pode suscitar filhos para Abraão. Sim, Deus faz o impossível. Naquilo que você se sente incapaz, naquilo que você se sente menor, Deus te faz capaz. Deus te faz maior. Deus te levanta como um líder. Deus te levanta como uma grande voz. Seja forte e corajoso, porque foi algumas dessas características, né, essa valentia que Deus achou em Gideão. E é muito interessante que o pai de Gideão, ele era um homem idólatra. E eles tinham ali postes ídolos, que são estátuas, né, de adoração a outros deuses. E o Senhor, ele ordenou que essa idolatria, né, começasse a ser quebrada de dentro da casa de Gideão. Assim, vai lá e acaba com essa idolatria começando da sua casa. E mostra para esse povo que não há Deus além de mim. E ele quebrou aquela idolatria, aquele mal dentro do meio da casa dele. E daí o povo do próprio, né, os próprios irmãos ali, os vizinhos, os irmãos de nação, eu digo, né? Os próprios vizinhos, o povo queria matar Gideão porque ele destruiu, né, os postes ídolos, a idolatria de dentro da casa dele. E aí o pai dele falou assim, ó, se o Baal fosse tão poderoso, tão forte, ele mesmo viria e se defenderia, né? Mas isso não aconteceu. Então a gente vê a valentia de começar a mudar as coisas dentro da sua casa, a valentia de obedecer a Deus. Vai e faz. Ah, mas eu sou pequeno. Vai e faz, não te mandei eu. Então eu vou, Senhor. Eu vou fazer o que o Senhor está me ordenando. Eu vou obedecer.
eu vou acreditar, eu vou mudar a minha história, a história da minha família, a história da minha nação. E em meio a tudo isso, o seu nome vai ser glorificado, o seu nome vai ser exaltado e a sua história, né, vai ser um diferencial, uma inspiração, um consolo, um encorajamento para todos aqueles que saberem daquilo que o Senhor fez por você, daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que o Senhor fez na vida de Gideão. Então, não aceite estar subjugado a uma situação. Vá ao altar de Deus e ouça o que Deus tem para falar com você. Vá com o coração quebrantado, vá com o coração humilde, vá cheio de fé, porque Deus tem uma palavra, uma direção, uma vitória para você. Continue trabalhando, continue servindo ao Senhor, continue servindo a sua família, continue servindo a comunidade a qual o Senhor vem te colocado. Continue trabalhando, talvez você esteja com medo, talvez você tenha que ter alguma estratégia para continuar sobrevivendo, para continuar vivendo um sonho ou algo parecido. Continue trabalhando e obedeça o vai do Senhor. Vai, não te mandei eu, obedeça ao que Deus está colocando no seu coração, na sua mente, o que Deus tem falado para você, porque o resultado de oração, de trabalho e de obediência é vitória sobrenatural, é glória para Deus, é bênção para você, para sua família, para sua comunidade, para sua família, para aqueles que Deus vai permitir com que você alcance. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida. Ore nesse sentido, depois medite lá em Juízes 6, Juízes 7, até o 8 e perceba que você seja sensível à voz de Deus, que nós sejamos sensíveis à voz de Deus e ao direcionamento dele para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra. Vamos crer que o Senhor tem vitória para nós e por meio de nós, né? Para mais pessoas, começando da nossa casa, que o reino de Deus se expanda, amém? Aí na sua casa, né? Aí na sua comunidade, na sua cidade, não sei de onde você está conectado, mas que isso seja real. E vamos orar nesse sentido agora. Aproveitar, né? Pedir para as meninas já irem tocando aí uma musiquinha, né? No fundo a gente vai orar nesse sentido, para que o Senhor nos dê sabedoria e força para a gente mudar a nossa realidade, para a gente mudar a nossa atitude, para a gente ser assim, obediente ao Senhor, para a gente ser, uma palavra que a Paula gosta muito de dizer, ensinável. Amém? Amém. Pai, nós queremos, sim, Deus, ser aprendentes, queremos, Deus, desenvolver os melhores dons, queremos desenvolver o fruto do Espírito, queremos ser relevantes e fazer a diferença onde o Senhor nos colocar, Pai. Que o Senhor possa, Deus, nos capacitar para isso, que o Senhor possa derramar sobre nós teu Espírito, nos capacite, Senhor, para sermos bênção em meio à nossa família, ou Pai querido, para a gente dar o testemunho de cristão, para a gente ser abençoador, aquele que traz paz, ou Deus, sermos os pacificadores, sermos aqueles que promovem, Deus, ó Pai, a comunhão, aqueles que promovem, Deus, a reconciliação, que nós possamos, Deus, estar, Deus, ligados a Ti, ligados aos nossos irmãos e fazermos, Deus querido, ó Pai, a nossa parte em tudo, Senhor, mostrando o amor de Deus, mostrando o caráter de Cristo, ó Pai, que nós possamos revelar o Teu reino, possamos manifestar, Deus querido, o Teu reino, e que sim, Deus, ele se expanda, ó Pai querido, primeiramente dentro de nossas casas e também, Deus querido, em todos os ambientes onde nós estivermos, entre os nossos vizinhos, Pai, como é difícil, Senhor. Eu peço, nos dá força, Pai, nos dá capacidade, Senhor, nos ajuda, Senhor, nós precisamos, nós carecemos de poder para fazermos isso. Nos ajuda também na nossa escola, faculdade, no ambiente de trabalho e demais localidades onde o Senhor nos colocar para sermos luz, para sermos sal, que venhamos, Deus, fazer assim, Deus querido, com que o Seu reino se expanda, com que as pessoas Te conheçam, para que haja libertação, para que haja, Deus, a alegria de viver,
para que haja prosperidade, Em nome de Jesus. para que possamos, Deus querido, viver uma vida melhor diante de Ti, Senhor, em obediência, Senhor, com temor ao Senhor, ó Pai querido, na Sua bênção, Pai, na dependência do Senhor, nós cremos, Senhor, nós confiamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É os recados, né? Só comentar que a passagem que você mencionou é Tiago 5, 17, 18. Pastor Jean pontuou também para nós ali no Amém, chat pastor. do Evangelho que Transforma, né? Obrigado. E realmente, ele fala sobre, Tiago fala sobre Elias e fala que Elias era um homem como nós e orou e o céu fechou, parou de chover, e ele orou e o céu abriu e voltou a chover. Deus ouve a nossa oração, amém? Amém, glória a Deus. Os recados, né? Sexta-feira nós temos culto na Recom, né? Para você que não sabe, esses cultos que a gente faz aqui em casa fazem parte dos cultos da nossa igreja, a Igreja Evangélica Reconciliação, a Recom, e nós temos sexta-feira um culto abençoado, culto de cura e libertação. Nós vamos ter lá um pastor, né? Acho que é pastor ele, pastor Jean, missionário Rafael, que ele é da Assembleia aqui de Perus, mas ele vai estar conosco lá em Franco da Rocha, na nossa igreja, e vai ser muito especial buscarmos ao Senhor juntos, e eu quero te convidar a participar pessoalmente com a sua máscara. E lá nós temos álcool em gel, distanciamento das cadeiras, né? Então, vamos embora, vamos lá congregar, faz uma visita para nós, é um convite, vai ser uma alegria para nós receber você. E você pode também participar do culto pela internet, ou no Face ou no Instagram. No Facebook, IER Recom, e aqui no Instagram, Igreja _Recom. Igreja Evangélica Reconciliação, Recom. Você vai jogar aí na pesquisa, né, do Instagram, e você vai achar. Qualquer coisa também é só perguntar para nós. E no sábado a gente tem batismo, vai ser uma bênção, o irmão Regis vai batizar, a gente vai ter uma comunhão, um almoço da nossa igreja, e vai ser muito especial. E no domingo nós temos culto de missões, vai ser muito bom, a gente vai aprender juntos sobre igreja local e missões, entender, né, por que é importante missões ser um assunto primordial, uma atitude primordial na igreja. Então, participa com a gente também, ou pessoalmente, ou pela internet, às 17 horas. Às 10 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Recom, que é transmitido através do Evangelho que Transforma aqui no Instagram. É o professor Silas, que está ministrando sobre Sermão da Montanha, né? Você pode aproveitar o gancho e falar do que vai acontecer sábado à noite também. Sim, sábado. 10 da noite, então 22 horas no sábado, aqui no Evangelho que Transforma. Se você não está seguindo ainda o Evangelho que Transforma, comece a seguir, porque a gente está fazendo uma série de lives, bate-papo sobre a Reforma Protestante. Já tivemos 2, né? Você consegue ver no feed do IGTV do Evangelho que Transforma as conversas anteriores. Sábado passado foi muito interessante, uma conversa com um doutor, historiador e especialista em religiões. E no próximo sábado a gente vai ter uma live com o Felipe da página História com Teologia, e a gente vai abordar a teologia dos reformadores. Então vai ser menos biográfico e mais o porquê, né? As razões desses reformadores protestantes terem feito todo esse movimento, né? E acabar se distanciando da ICAR, né, na ocasião, deixando de pertencer a uma mesma instituição, e passa a surgir algumas novas instituições, que não é a primeira vez que aconteceu. Quem acha que é a primeira vez que aconteceu está enganado, né? Já aconteceu muitas vezes antes esses movimentos de ruptura, né? Isso aconteceu muitas vezes na história da igreja. Então, sábado, 22 horas
Não perde, participa, vai ser muito legal. Domingo, 10 horas da manhã, Escola Bíblica, o tema é Justiça Oculta. O que sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Não perde, vai ser muito bom. Isso aí, gente. Sigam lá, participem. Ensinamento bíblico, histórico, de graça, feito com muito amor, com muito serviço, com muita dedicação. Aproveite, né? Aproveite essa bênção, valorize essa bênção, porque é de Deus para todos nós. Amém? E Missão Uganda, eu quero falar rapidinho com vocês, né? Que nós temos um compromisso com um orfanato e uma comunidade em Uganda, em Mityana, um distrito que chama Mityana. Ali no orfanato nós temos 100 crianças e na comunidade algumas famílias carentes que são ali amparadas pela pastora Nalumans e o pastor Mandey, que fazem um trabalho lindo, mas que precisam de ajuda para que as crianças, a comunidade, as pessoas tenham no mínimo o que comer. E nós abraçamos essa causa, mas sozinhos a gente não consegue fazer muito não. A gente está em busca e orando para que Deus levante parceiros para poder orar, para poder divulgar essa causa e para poder doar dinheiro, né? Contribuir financeiramente para que nós possamos enviar mensalmente ofertas para Uganda, para que as crianças, para que a comunidade receba uma ajuda sua, nossa, da nossa igreja e de quem quiser se juntar a essa causa, que Deus possa tocar seu coração, tocar muitos corações, que Deus levante parceiros, que Deus levante intercessores. Eles são pessoas maravilhosas ali e que pedem socorro, né? Nos ajude, essa é uma obra de Deus, nos ajude, nós sabemos que Deus está conosco, nos ajude, então que Deus possa alcançar os nossos corações para abençoar, sustentar, dar longevidade de vida, vamos dizer assim, para aquele povo, para que eles possam vencer a mortandade que vem através da fome, principal inimigo deles, e possam glorificar a Deus pelo cuidado de Deus com eles, através de nós aqui do Brasil também. Então, por favor, se você pode, nos ajude nessa causa. Nós não podemos enviar ainda a oferta esse mês porque nós estamos com um valor muito baixo. Não chegamos nem à metade do que enviamos nos outros 2 meses, que nós em agosto e em setembro enviamos. Mas nós precisamos enviar e eu peço, nos ajude nessa causa, nesse trabalho. Amém? Amanhã nós temos também os pastores Dione e o pastor Jean e a Cindel e o Bruno que estarão na rádio Sam Publicidade. Vai ser transmitido no Facebook do Sam Publicidade. Então é sempre uma bênção, uma alegria ter eles lá, sendo tremendamente usados por Deus. A gente fica muito feliz de vê-los ali. E se você pode participar, vai ser uma bênção. Você vai ser ricamente abençoado, vai valer muito a pena. Eu acredito que será às 8 da noite, né? Das 8 às 10. Bom, se o pastor puder confirmar, a live vai cair em 2 minutos. Mentira! Vamos encerrar então, louvando a Deus com o louvor da Bia e da Letícia, no louvor que elas começaram. Vai encerrar em 2 minutos. Começa! Esse louvor que o culto começou é o louvor da Bia e da Letícia. Elas que compuseram, elas eram pequenininhas, viu? Só a Bia tocava o violão, a Letícia não tocava o teclado ainda, né? Mas... Não tocou, né? E elas compuseram essa música aí. Vocês tinham quantos anos? Acho que eles tinham 9. Não, tinha 10. Você era pequenininha, Letícia. Você tinha 10 só, você tem 16 agora? Tinha 1 minuto. 12. Foi quando eu aprendi a tocar violão, 10. Então vai. Gente, paz, Deus abençoe vocês. Vou viver a vida contigo, meu Pai. Faço seguir a tua vontade e me desfazer desse mundo sem realidade. Vou viver a vida contigo, meu Pai. Faço seguir a
tua vontade e me desfazer desse mundo sem realidade, sem realidade, sem Paz, irmãos. realidade, Fiquem com Deus. sem realidade, Se sem vê.